Meus irmãos, vamos estar lendo a palavra do nosso Deus, na leitura que foi lida no começo. Vamos ler alguns versículos, né? Eu vou ler, já foi lida, né, com a igreja, Isaías capítulo 6. Vamos ler alguns versículos aqui para ganhar tempo, né? Diz assim, versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada. Depois disso ouvi a voz que dizia: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Os irmãos, pode tomar assento. Nós glorificamos o Senhor, meus irmãos, por esse privilégio de poder estar aqui e estar adorando o Senhor nesta noite, na beleza da sua santidade. E a Deus seja a honra e a glória, né? Para todos sempre. Hoje nós vamos resumir aqui a palavra. Hoje nós temos aí o finalzinho, né? Um bolinho do nosso pastor Flávio. Estaremos orando depois, o servo do Senhor. Mas não podemos deixar, né, de falar aquilo que o Senhor tem colocado, né, em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta passagem aqui é uma passagem conhecida, né? Glória a Deus. Da igreja, sempre administrações sobre esta passagem. Glória a Deus. E fica mais fácil, né, de nós assim falarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Então aqui, meus irmãos, nós entendemos que quando alguém conhece o Senhor, a pessoa também deseja que outros conheçam, né? E também nós vemos que esse conhecimento, na verdade, né, não se adquire da noite para o dia, né? O conhecimento de Deus é um processo que exige de nós, né, entrega, aprofundamento com o Senhor, né, relacionamento com o nosso Deus. Então o profeta Isaías aqui teve a revelação, né, tremenda aqui acerca do Messias, né, porque ele viu a glória do Senhor. Isaías aqui experimenta aqui uma experiência marcante, né, profunda, que marcou a vida dele. Então, o conhecimento aqui de Isaías não ficou restrito apenas à informação de terceiro ou de alguém que falou para ele, mas o texto nos mostra que ele próprio aqui, ele teve diante da glória de Deus, né? Já pensou, meus irmãos, a gente está diante da glória de Deus? Então Isaías teve esse, né, encontro aqui, né? Ele próprio aqui teve diante da glória, da presença de Deus, e com isso Isaías, ele recebeu a purificação, aleluia, para entregar as mensagens que recebeu de Deus, né? Aqui Isaías 6,
nós somos informados aqui, né, pelo texto, acerca do momento em que o profeta foi chamado, foi vocacionado pelo Senhor, né? E aqui nós vemos, ele teve esse momento, né, esse encontro, onde ele foi chamado, foi vocacionado para ser porta-voz de Deus, né? Coisa linda, coisa tremenda. Então Isaías aqui, né, nós sabemos que Isaías ele vivia, meus irmãos, na capital do Reino do Sul, e Judá, né, a nação pelo qual a maior parte das suas mensagens foi dirigida. Nós vemos aqui que Isaías era um homem influente, parece que ele pertencia à classe, né, aristocrática de Jerusalém, né? Alguns estudiosos estimam que Isaías aqui era parente de alguém, né? Era alguém bem próximo, ou parente, ou alguém bem próximo ao rei Uzias, né? Que vivia no palácio. Isaías vivia no palácio, e o texto diz: louvado seja o nome do Senhor, né? No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo do 3 ao 17, né? Isaías ele tinha a liberdade de ensinar na corte real, aleluia. Então ele tinha também oportunidade de intervir nos assuntos, né, do Estado, né? Isaías 37, versículo 5 ao 7, ele tinha liberdade para intervir, aleluia, nos assuntos aqui do Estado, né? Isaías aqui, meus irmãos, ele vivia, né, tinha relacionamento com os sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então Isaías viveu, meus irmãos, durante o reinado do rei Uzias, né? Isaías viveu durante o reinado do rei Jotão. Isaías viveu durante o reinado do rei Acais, do rei Ezequias. Ele era aquele profeta responsável para colocar as placas de proibição de Deus, né? Aleluia, através da sua chamada profética. Então nós entendemos, meus irmãos amados, que o texto nos fala aqui, aleluia, que Isaías, ele foi, aleluia, muito importante, né? Aleluia. E a palavra nos fala aqui, meus irmãos, eu estava procurando aqui, estudando esta palavra nesta noite, aleluia, e nós vemos que Isaías teve esse encontro com Deus, ele teve essa experiência, aleluia, que marcou a sua vida, aleluia, quando, aleluia, o capítulo 6, Isaías, ele foi escolhido e consagrado como profeta do Senhor, como porta-voz de Deus. O texto diz, meus irmãos, que naquele mesmo ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão, aleluia, viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e aleluia, e o seu séquito encheu o templo, aleluia, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, aleluia, e clamavam uns para com os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos amados, quando Isaías teve esta visão do Senhor, né, e dos serafins adorando, né, cobrindo o rosto, aleluia, para não ver a face do Todo-Poderoso, Isaías, ele teve consciência do seu estado pecaminoso, né?
aleluia, ele disse, aleluia, então disse eu, ai de mim, louvado seja o nome do Senhor, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, aleluia. Então Isaías aqui, meus irmãos, ele teve consciência do seu estado, ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem, aleluia, de lábios impuros, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmão, logo após contemplar a grandeza, a glória de Deus, Isaías se deu conta de quem ele era e do seu estado, pecaminoso, da sua situação, aleluia, que exigia que alguma coisa fosse feita, a fim, aleluia, de ele permanecer vivo diante do Altíssimo. O versículo 5 diz, aleluia, ai de mim, aleluia, pois estou perecendo, aleluia. Alguma coisa deveria ser feita ali, para que ele permanecesse vivo diante do Altíssimo. Qual foi a providência de Deus aqui, irmão? Aleluia. O texto não vai dizer para nós, aleluia, que Deus envia um serafim, aleluia, para com uma brasa viva purificar os lábios do profeta Isaías. Versículo 7, aleluia, diz assim, meus irmãos, e como a brasa tocou a minha boca, e disse, aleluia, eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Glória a Deus. Meus irmãos amados, aleluia, uma vez aqui removido o pecado de Isaías, ele próprio ouviu Deus indagar aqui, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Isaías aqui reconheceu, aleluia, o seu estado, o seu pecado, aleluia, o pecado, aleluia, que tomava ele, aleluia. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que Isaías disse aqui, meus irmãos? Isaías aqui, ele aponta o seu habitat, o seu meio social, onde ele vivia, aleluia, estava os seus relacionamentos. Eu habito ao meio de um povo de impuros lábios, aleluia. A experiência aqui de Isaías, meus irmãos, nos mostra, aleluia, a seriedade aqui de estarmos na presença do Senhor. Para ele aqui, aleluia, nós vemos que foi tão impactante, que deixou ele desnudado na presença de Deus. Meus irmãos, para onde fugiremos da presença de Deus? Para onde nos ausentaremos do teu Espírito? Salmo 139, aleluia. Se eu fizer a minha cama lá no céu, lá no profundo mar, lá também o Senhor está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a experiência com, aleluia, Deus deixou Isaías aqui desnudo. Ele não falou dos outros, irmão, ele disse de si mesmo, ai de mim que vou perecendo, estou caminhando para o fracasso, eu estou indo para a derrota total, porque eu sou um homem de lábios impuros, sou um pecador, estou vivendo, aleluia, debaixo do pecado, debaixo do erro, estou afastado de Deus, e o povo no lugar que eu vivo estão iguais a mim. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É impossível, irmãos, alguém que tem uma experiência verdadeira, um encontro com Deus, permaneça da mesma maneira.
Isso é impossível. Aleluia. Quando alguém tem um encontro com Deus, uma experiência com Deus, permanecer da mesma maneira. Aleluia. Isaías reconhece o seu estado. Aleluia. Ai de mim que vou perecendo, ai de mim porque eu estou caminhando para o fracasso. Meus irmãos, quando se está na presença de Deus, aleluia, a gente não pode ser a mesma pessoa, a mesma coisa que nós éramos antes de ter um encontro com Deus. Quem glorifica o Senhor nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías aqui reconheceu a sua prática pecaminosa. O que era, irmãos? A maledicência, né? O serafim tirou a brasa com a tenaz do altar e tocou no lábio. Ele disse: ai de mim, aleluia, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. O pecado de Isaías aqui, aleluia, era a maledicência. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não conseguem, meus irmãos, confessar o seu pecado a Deus. Muita gente esconde, por isso sofre, aleluia, as consequências do mal oculto dentro de si. O salmista no Salmo 32, aleluia, no verso de número 3 ao 5, o salmista vai dizer certamente, aleluia, Salmo de número 32, aleluia, verso 3 ao 5, o salmista vai dizer: quando eu guardei em silêncio, ou em outras traduções, quando eu me escondi, aleluia, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, aleluia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se transtornou em sequidão de estio. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista diz: enquanto ele escondia, enquanto ele ocultava, os ossos deles iam envelhecendo, empodrecendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, quando a gente confessa e larga, a gente alcança a misericórdia. Quem tem mão para levantar aí nesta noite? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, aleluia, o escritor aos Hebreus nos também alerta: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com o qual nós sabemos de tratar. Irmãos amados, aleluia, quando nós pecamos, além de sairmos do centro da vontade de Deus, aleluia, nós também comprometemos a nossa comunhão com Deus, aleluia. Nós vemos, se não houver arrependimento, não houver confissão de pecado cometido, nós podemos abrir brecha em nossa vida, aleluia, para o ataque do inimigo. Logo, não podemos brincar, aleluia, com coisa séria. Devemos reconhecer o nosso erro, pedir perdão. Isaías aqui reconheceu o seu erro, começou a pedir perdão ao Senhor, aleluia. Ele esteve aqui com consciência do seu estado pecaminoso e ele suplicou o perdão de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que logo após ele contemplar a grandeza da glória de Deus, ele se deu conta de quem ele era, aleluia, e do seu estado pecaminoso. Quem tem glória a Deus aqui nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eis-me aqui, aleluia, momento que Isaías, aleluia, ele próprio aqui,
aleluia, reconheceu o seu pecado, o texto diz que Deus envia um serafim com uma brasa viva para purificar os lábios de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os seus lábios foi tocado, meus irmãos, porque no lábio, porque ele haveria de ser profeta de Deus. Todo encontro, irmão, aleluia, com Deus, com os seus profetas escolhidos, é um encontro de transformação. Deus primeiro trabalha na vida do vaso, né? Aperfeiçoa o vaso. Quem tem mão para glorificar a Deus? E depois, aleluia, ele levanta este vaso para ser um atalaia, para ser um instrumento na mão dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez aqui, meus irmãos, removido o pecado de Isaías, o texto nos mostra que ele próprio ouviu Deus indagar: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Versículo 8: então respondeu-lhe: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Então aqui, esse encontro com o Senhor, essa experiência com Deus aqui, meus irmãos, foi impactante, né? As coisas mudaram na vida de Isaías. Irmãos amados, será que nós servimos um Deus diferente? Aleluia. Será que a palavra de Deus perdeu a sua eficácia, irmão? A gente vê tanta gente, aleluia, que vem para Jesus, mas continua a mesma coisa. Só veio para Jesus, mudou o rótulo, agora eu sou crente, talvez não bebe nem fuma mais, mas o restante das práticas mundanas são as mesmas de antes, né? Antes de ter um encontro com Jesus. Então, meus irmãos amados, aleluia, não é possível uma pessoa ter uma experiência dessa impactante com Deus e continuar, né, na mesmice, continuar no pecado, continuar na frieza espiritual. Jesus muda, irmão. Jesus transforma, Jesus liberta. 1 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer: pois quem? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Tem que ter uma mudança, irmão, tem que ter uma transformação. Aleluia. Jacó, meu irmão, ele teve um encontro com o anjo, com o Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que ele, aleluia, estava, aleluia, passando pelo vale, aleluia, e de repente, aleluia, surgiu um varão diferente, e ele começou a travar uma luta com aquele varão. Aleluia. Jacó carregava um estigma na vida dele, né, de enganador, roubador. E mais um dia ele teve encontro com o Senhor no vale. Aleluia. E o texto vai dizer que ele agarra aquele varão, aleluia, e travou-se uma batalha. Tem que travar uma guerra, irmão. É preciso travar-se uma batalha. Aleluia. Se nós quisermos mudança, a gente tem que lutar contra nós mesmos, contra esse desejo pecaminoso, contra o ímpeto da carne. Romanos vai dizer que a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida. Então Jacó travou uma luta com o anjo de Deus no vale. Aleluia. O anjo queria subir,
O anjo do Senhor queria subir, mas Jacó lhe disse: não deixarei subir sem antes me abençoar. Travou-se uma batalha, irmão. Tudo é com luta, meu irmão. Tem que se esforçar, deixar Deus trabalhar na nossa vida, deixar o Senhor aparar as arestas. Quem tem glória a Deus, amassar o barro grosso, aleluia, entrar na olaria de Deus, para Deus trabalhar no barro. Deus fala, Jeremias capítulo 18, Deus manda Jeremias descer à casa do olheiro. Jeremias desce lá na casa do olheiro. O olheiro era um profissional que trabalhava com barro, e Deus mandou Jeremias descer e observar aquele olheiro trabalhando no barro, na massa. E Jeremias ficou de olho naquele homem trabalhando, e de repente aquele vaso que estava sendo feito na mão daquele olheiro cai no chão e quebra. Aleluia. E Deus falou para Jeremias: está vendo aí? Aleluia, conforme este vaso que caiu e quebrou, assim sois vós, assim é o meu povo na minha mão. Aleluia, passa aí a referência. Aleluia, no momento, aleluia, que Jeremias olha, aleluia, o vaso quebrando na mão do olheiro, e ele pegando o vaso de novo e começando a amassar e fazer um novo vaso como ele queria fazer. Deus falou: está vendo aí? Assim sois vós da minha mão. Aleluia, no momento que eu também, aleluia, pegar este vaso quebrado, eu vou fazer este vaso conforme eu quiser fazer. Quem tem glória a Deus aí? Quem tem glória a Deus nesta noite? Assim sois vós, aleluia, nas minhas mãos, diz o Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro, quem tem mão para levantar, na mão do olheiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, aleluia, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, e se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Aleluia. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai as vossas veredas, melhorai os caminhos e as vossas ações. Quem tem glória a Deus? Assim sois vós da minha mão. Aleluia. Meus irmãos, Deus trabalha, irmãos. Deus amassa o barro para fazer um novo vaso, gente. Aleluia. Então Isaías aqui, meus irmãos, teve uma experiência com Deus. Jacó teve uma experiência com o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor. A Bíblia diz que já estava a alva, já estava amanhecendo, e o anjo precisava subir, e Jacó travando uma batalha, irmão. Os céus é tomada força, meus irmãos, não é de qualquer maneira, aleluia, não é pelos nossos méritos, não é pelos nossa força física, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Jacó teve uma experiência, aleluia. O anjo perguntou para ele: qual o seu nome? Eu me chamo
Jacó, doravante, não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Olha aí de novo, lutaste, no bom sentido, irmão, se esforçar, travar uma batalha, uma luta no bom sentido, e deixar o Senhor trabalhar na tua vida, deixar Deus fazer a obra que Ele tem a fazer. Doravante não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus, com os homens, e prevaleceste. Aleluia. Mas ficou a marca na coxa, na sua conjuntura. Desde aqueles dias Jacó passou a andar mancando, para nunca mais se esquecer daquele encontro que teve. Cada um tem uma marca, aleluia, cada um tem uma cama. Deus cura, Jesus cura o paralítico e disse para ele: pega a tua cama, o teu leito, levanta e anda. Cada um tem uma cama, irmão. Cada um tem uma marca, uma lembrança que marcou a tua vida no momento que tu teve uma experiência profunda com Deus. Eu não me esqueço do dia que eu levantei a minha mão cansada para Jesus, que eu tive uma experiência que mudou a minha história, a minha trajetória, mudou a minha vida, a minha maneira de ser, tirou aquele carrancismo, aquele homem brabo, aquela velha criatura, e o Senhor entrou na minha vida, irmão, transformou o meu modo vivente. Jesus transformou a minha vida. O Senhor tocou nos meus lábios. Jesus tocou, o serafim tocou nos lábios de Isaías. Quem tem mão para glorificar a Deus? Lumenai. Adore um pouquinho. Aleluia. Exalte um pouquinho, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Isaías reconhece a si mesmo como alguém miserável, que precisava, carecia do perdão, aleluia, da cura, da restauração. Isaías aqui, meus irmãos, diante da glória de Deus, ele tratou de confessar seus pecados. Ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Quem tem mão para adorar? Aleluia. Apontou o lugar que ele estava habitando, irmão, o lugar onde eu habito, o povo aonde também habita. Aleluia. Ele aponta aqui o seu meio social onde ele vivia, tratava aqui de seus relacionamentos. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, a experiência de Isaías aqui nos mostra, aleluia, quão impactante é a glória de Deus, que ela nos deixa, aleluia, desprovido de nós mesmos. A gente não tem para onde ir. Quem não lembra lá do primeiro casal lá no Éden? A Bíblia diz que ele vivia um tempo da inocência, não tinha malícia, não tinha pecado, mas quando eles desobedecem ao Senhor, comendo ali do fruto que Deus disse para não comer, não mexer, o diabo, a antiga serpente, enganou a eles. Não é bem assim. Deus sabe que quando vocês comerem, serão parecidos com Deus. Então eles comeram, desobedeceram. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que antes da desobediência, antes do pecado, Deus descia para palestrar com eles ao cair da tarde. Aleluia, havia um relacionamento de Deus com eles no jardim, mas quando eles pecam, perderam a condição da inocência, e Deus desce novamente para falar com eles, e eles se esconderam, taparam a sua nudez, e Deus falou para eles: quem te falou que vocês estavam nua? Oh, glória a Deus. Diante da glória de Deus, nós somos desprovidos, meus irmãos, de nós mesmos. Isaías ficou desnudo diante da grandeza
da glória do Senhor, ele reconheceu a sua vida miserável, o seu estado miserável, meus irmãos, aleluia, e que precisava ser feito alguma coisa naquele momento, para ele não morrer. E Deus envia um serafim, como Atenaz, ele pega uma brasa no altar e toca os lábios do profeta Isaías. Meus irmãos, Deus sempre tem interesse, aleluia, em purificar e limpar. Jesus, na sua oração sacerdotal, é João 17, Jesus disse: Pai, guarda eles, porque eles não são do mundo, aleluia, como eu também não sou. Então Jesus faz uma oração para que o Pai guarde, porque eles são seus. E o Senhor Jesus também fala em João, para que, aleluia, eles sejam limpos, purificados pela palavra. A palavra purifica, a palavra nos limpa, meus irmãos, de toda imundícia, de toda mazela. Fomos limpos pelo poder da palavra. Quem tem glória a Deus aí? Quem tem aleluia nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez tocado com Atenaz, uma vez limpo, Isaías se coloca à disposição do Senhor. E o Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9 vai dizer assim, meus irmãos: então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aleluia. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha os olhos, para que eles não vejam com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda em seu coração, nem converta, né? E seja sarado. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, versículo 11, aleluia, até quando, Senhor? Respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitante as casas sem morador, e a terra seja de todo assolado. Deus levanta o profeta, meus irmãos, para trazer uma mensagem de conserto, né? Do capítulo 1 até o capítulo 40, Isaías chama o povo a se voltar para Deus. Isaías é aquele profeta responsável no reinado do rei Acais para colocar as placas, né? As mensagens de Deus. E do capítulo 40, aleluia, Deus é misericordioso. Deus começa a usar o profeta para trazer uma mensagem de consolo. Aleluia, capítulo 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo. Tem alguém aí? Diz o vosso Deus. Aleluia. Falai benignamente. Agora a coisa muda a Jerusalém. Bradai-lhe que já a sua malícia, aleluia, é acabada, e a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Consolai, consolai. Deus tem um tempo, irmão, aleluia, que Ele vai usar os profetas para chamar o povo de volta. Mas quando o povo se volta, quando a mensagem do juízo é respondida com arrependimento, aleluia, Deus volta. Então, o mal que eu disse que iria fazer, já não faço. Aleluia, porque o povo se arrependeu.
e se voltou para Deus. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Confissão, arrependimento, aleluia, reconhecimento da soberania do Senhor. Isaías, meus irmãos, leva o povo ao novo êxodo. Primeiro êxodo lá, aleluia, quando o povo sai do Egito. Segundo êxodo, Isaías é usado para falar de uma segunda libertação. Deus iria libertar o seu povo do cativo, aleluia. Isaías profetiza de Ciro, meu servo Ciro, aleluia. Antes de Ciro nascer, 150 anos, Isaías já fala, no 42 em diante, capítulo, que Deus ia levantar o seu servo Ciro para ser usado para entrar na Babilônia com o reinado, Pérsia, os dois reinos, Medo e Persa, para libertar o povo, porque tinha alguém clamando. Daniel, os remanescentes clamando pelas contas. No capítulo 9 de Daniel orando, fazendo as contas, viu que os 70 anos, aleluia, de cativeiro profetizado pelo profeta Jeremias já tinha se cumprido. Daniel vai orar, irmão. Vai orar, irmão. Está difícil, vai orar. Daniel vai orar ao Senhor. Daniel vai jejuar. Daniel vai se vestir de pano de saco. Daniel vai pedir a Deus perdão pelo pecado do povo. Alai, porque chegou a hora de Deus bradar e libertar o povo. Um novo êxodo. Entra no reinado ali de Belsazar, aleluia. O rei ali entra, o império Medo-Persa entra, aleluia, e toma ali o império babilônico. E Daniel está lá velhinho, irmão? Aleluia, fiel a Deus ali na Babilônia. E Deus libera o seu povo. E o povo vem cantando o Salmo 126. Quando o Senhor libertou o seu povo do cativeiro, eles vieram como aqueles que sonham. Então as nações olharam para eles. Grande coisa fez o Senhor por estes que estão passando aí. Por isso que eles estão alegres. E o povo bradava: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eita glória. Quem adora, quem adora, quem adora. Por isso nós estamos alegres. Fez-nos regressar outra vez, aleluia, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quem adora o Senhor? Deus está fazendo isso. Quem teve uma experiência marcante com Deus aqui? Quem já teve uma experiência profunda com Deus aqui? Adore o Senhor. O cativeiro vai cair por terra. Está chegando um novo êxodo, meu irmão. Uma nova libertação está chegando aí. Quem exalta o nome do Senhor? Quem acredita no poder da palavra? Aleluia, se coloca de pé. Quem está recebendo a presença? Quem está recebendo nesta noite? Quem está tendo um encontro, uma experiência com o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia.